paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: as consequências da queda, e eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Nesse trimestre estamos estudando essa doutrina, a doutrina do pecado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, gente boa, participe conosco deixando aí teu comentário, hashtag Glória a Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E se você conhece alguém da classe dos adultos e dos jovens, nós temos um recurso maravilhoso para você. É o nosso site Facilita EVD, onde você vai encontrar o PDF da lição, os slides, recursos para professores como bônus de treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre também. Temos também um workshop de pregação, tudo isso exclusivo para quem se torna um dos nossos assinantes. Gente, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós chegamos na lição de número 2 desse quarto trimestre aqui da classe dos juvenis. Estamos estudando nesse trimestre sobre a doutrina do pecado, conhecido como armatiologia. A ideia da aula de hoje é entender exatamente sobre as consequências da queda, a queda da humanidade, essa queda que leva o homem ao pecado. É claro que para iniciarmos bem, precisamos ter algumas bases bíblicas que a própria lição nos dá. A primeira base bíblica é o versículo introdutório que está em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Faça essa leitura com os teus alunos. E a nossa segunda base bíblica, gente boa, é a nossa leitura bíblica em classe que se localiza em Gênesis, capítulo 3, versículos 9 ao 22. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. E eu espero que Deus em Cristo use você na palavra em nome de Jesus. Inicialmente, nós precisamos compreender exatamente qual é a proposta da armatiologia. Segundo o pastor Ezequias Soares, a ideia de armatiologia traz esse sentido do estudo sobre o pecado. Entender sobre o pecado na Bíblia, nós encontramos então vários vocábulos que aparecem em todo o texto bíblico, como por exemplo o vocábulo hat, que traz a ideia da tradução de errar o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Nós também encontramos outro vocábulo que aparece na Bíblia, que é o vocábulo pshar, traz essa ideia de transgredir, ou seja, desobedecer à lei de Deus. Também encontramos na Bíblia a palavra ra'ar, que traz a ideia de quebrar, romper uma aliança. Então, o pecado é o quebrar da aliança, o rompimento da aliança entre o homem e Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é a única fonte segura que traz as informações a respeito da criação da humanidade, da criação do homem e da mulher. E entendendo essas questões também compreendemos que a Bíblia traz a informação segura a respeito da queda. Com base em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram criados em perfeição, sem pecado, sem quebrar a aliança, sem se afastar de Deus. Ambos tinham um relacionamento genuíno com o Senhor. Mas por consequência do pecado, eles caíram dessa aliança, eles quebraram essa aliança, eles se afastaram de Deus. E a queda, infelizmente, distorceu essa imagem, ela prejudicou essa imagem e semelhança, ao ponto de prejudicar o nosso entendimento bíblico, a nossa interpretação sobre o texto, ao ponto também de nos levar a essa tendência má que nos conduz para o erro, ao ponto também de nos afastar da presença de Deus e fazer escolhas a partir dos nossos próprios desejos,
sem levar em conta o nosso relacionamento com o Criador. A queda afeta também a imagem moral do ser humano, a imagem moral de cada pessoa. O pecado traz a sua influência de maldade sobre todos os homens. É por isso que hoje encontramos pessoas que são a imagem de Deus, mas uma imagem de Deus que é influenciada agora por consequência do pecado e está deturpada, porque é conduzida pelo erro. Mas em Jesus agora nós temos a possibilidade de sermos restaurados. Isso quer dizer que Cristo é a ponte. Ele estabelece essa nova aliança e nos conduz agora para Deus. Tudo isso por plano de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos predestinou antes da criação do mundo. Ele nos amou primeiro, estabeleceu o seu plano para resgatar a todos. E diante disso, eu espero que Deus use você na escola bíblica dominical. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as consequências da queda. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: as consequências espirituais em relação a Deus. Nesse primeiro ponto, nós vamos compreender que a queda traz consequências espirituais. E quando nós olhamos para a proposta do pastor Ezequias Soares, encontramos também outro argumento interessantíssimo. Primeiro, que o pecado é literalmente se opor à vontade de Deus, se opor a obedecer a Deus. É uma escolha livre, em transgressão às leis que Deus estabeleceu. A Bíblia traz para a gente diversos textos, como, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 6. A Bíblia traz para a gente diversos textos que nos dão base, como, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Também encontramos Isaías 48, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32. E 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é uma escolha livre. Ele é uma decisão de cada pessoa que é influenciado agora por essa maldade, por essa consequência que nos afasta de Deus. Luiz Berkhoff chega a dizer o seguinte, que o pecado tem um caráter absoluto dentro da palavra de Deus. Ele se opõe a toda a vontade de Deus. Ele leva o ser humano ao afastamento da presença de Deus. E a queda aqui te afasta do Deus vivo, te leva para as trevas, te leva exatamente para longe de Deus. Porém, Cristo nos restabelece em Deus. Cristo nos resgata mais uma vez. Cristo nos dá essa oportunidade de um relacionamento genuíno. Gente, que Deus use você na escola bíblica dominical. O primeiro subtópico aqui da nossa lição trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD: o sentimento de culpa. A primeira consequência do pecado, a primeira característica espiritual está relacionada ao sentimento de culpa, que todo pecador enfrenta, sofre, sente quando comete o pecado. E o que é a culpa pelo pecado? A culpa pelo pecado é um sentimento pessoal que cada ser humano enfrenta diante de si mesmo por consequência da transgressão, por consequência do erro. Isso inclui também a ideia de dupla responsabilidade, porque o pecado é uma transgressão, é uma decisão, é uma escolha de alguém que decide entrar por esse caminho. De repente, você está ministrando a aula e o teu aluno se sente, então, com esse sentimento de culpa, ou você mesmo. Você precisa entender que isso é consequência do pecado. É o rompimento da aliança entre você e Deus, entre teu aluno e Deus. E como nós podemos retornar agora para essa aliança? Só há um caminho, o caminho do arrependimento. Sobre isso nós vamos tratar hoje com você também. E esse arrependimento te leva agora para a cruz de Cristo, para um relacionamento com Jesus, que te resgata do mal. A culpa é um estado de transgressão. Ela é a consequência sobre a vida de alguém que errou o alvo, que não obedeceu a palavra de Deus, a lei de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 7.
Esse sentimento corrói a tua alma, destrói você de dentro para fora. E essa aqui é exatamente a consequência do pecado original. O sentimento de culpa acaba com você, levando você a entrar exatamente nesse lugar sombrio da tua alma e te conduz agora para o mal e para esse afastamento da presença de Deus. O primeiro casal sentiu a culpa. Todos nós ainda passamos pelo sentimento de culpa quando erramos, quando transgredimos a lei, quando decidimos praticar o pecado. E com base em Romanos 5,12, todo ser humano que comete o pecado por livre e espontânea vontade, que é o nosso caso também, merece sim a justiça de Deus, merece sim ser punido. Então esse sentimento de culpa recai sobre nós porque sabemos, entendemos e compreendemos que o que realizamos em erro é por consequência das nossas próprias decisões erradas que nos conduzem para essa transgressão. Gente, que Deus use você na palavra, você seja usado pela palavra, não que você use a palavra, mas que a palavra de Deus flua na sua boca ao falar para os teus alunos e que eles sejam impactados por Jesus na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, o segundo subtópico traz para a gente aqui o seguinte argumento: a consequência do coração endurecido. Nesse segundo subtópico, nós vamos compreender que o pecado, a transgressão, a queda, traz também sobre o ser humano, em sua vida espiritual, essa consequência terrível de um coração endurecido. Também precisamos compreender que a queda, a transgressão da lei de Deus, não é meramente, por exemplo, só esse sentimento de culpa sobre praticar o erro e receber uma punição. É algo que vai além, gente. É algo espiritual, é algo que move a nossa vida, sim. Não há no conceito de Deus, não há na Bíblia esse conceito de uma ideia de culpa construtiva para lapidar alguém. No conceito de Deus, a culpa pelo pecado é merecedora do juízo de Deus, da punição. Mas em Cristo nós temos uma oportunidade de escapar da transgressão. A culpa te leva exatamente para esse estado mortal. Nós também devemos entender que a culpa nos leva para esse estado mortal por ser consequência levada de geração a geração pela culpa original causada pelo primeiro casal. Outra questão que precisamos observar também é a respeito do endurecimento do nosso coração gerado pela culpa. Romanos capítulo 2, 15 e 16, nós compreendemos agora que o coração endurecido, por consequência do pecado, cauteriza ainda mais a nossa alma, o nosso espírito, nos afastando de Deus e tomamos ainda decisões que são terríveis, que nos levam para o lamaçal, para o afastamento da graça de Deus. E por causa do pecado, a culpa e o pecado agora te leva a essa transgressão moral. E você percebe isso presente no primeiro casal, de querer fugir das suas responsabilidades. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. Isso aqui é o quebrar da moralidade, é o endurecimento do coração. Em família, o próprio casal entra aqui em discussão por causa da transgressão. Como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 14. Observando essas questões, também encontramos que essa culpa, que o pecado, te afasta de Deus pela seguinte maneira: que o maior dos pecados é a consequência de entender em si mesmo que você não tem culpa de nada. E observar muito bem esse fugir das suas responsabilidades, de tomar a escolha de colocar a culpa no outro e não tomar para si o seu erro. A culpa te leva para uma transgressão terrível, para o endurecimento da tua alma, para o teu afastamento da presença de Deus. Que você volte ligeiro, volte para Cristo, retorne para o Senhor e volte o teu coração para a presença de Deus mediante a graça pela fé. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD:
O sentimento do medo. Outra consequência que encontramos por causa da queda, como consequência do pecado, é o medo. O medo que invade a tua alma por causa da prática do erro, por causa da transgressão da lei de Deus. Em 1 João 4,18, está escrito que no Senhor, no amor de Jesus, não existe um medo. Quem está sofrendo pelo pecado, por consequência da culpa, por consequência do erro, é escravizado pelo erro, é escravizado pelo medo. Em Jesus nós temos a oportunidade de ser livres de todo medo, porque o nosso amor agora está estabelecido no Cristo, no Calvário, Ele que é a nossa esperança. Em Romanos 4, 24 e 25, está escrito que Cristo vai ao Calvário para resgatar você do teu sentimento de medo, da culpa e dos teus pecados. Cristo nos dá a oportunidade de estarmos restabelecidos em Deus, de vencermos as nossas depressões, de vencermos as nossas ansiedades, as nossas angústias, porque Ele nos dá oportunidades diante do Senhor de restabelecermos essa aliança, de andarmos nessa ponte que é Ele e termos um encontro pessoal com o Deus vivo. Isso faz parte do revelar do amor de Deus para conosco. Gente, que Deus em Cristo use você na palavra. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as consequências psicológicas e morais em relação ao próximo. Nesse segundo ponto, nós vamos entender muito bem que o pecado, que a queda, nos leva a sofrer também em nossas tendências morais, em nossas atitudes relacionais. E é muito importante observarmos isso aqui. Existe naturalmente, gerado pelo pecado, essa escolha natural do eu em detrimento do outro. Isso está presente na vida do primeiro casal e é levado de geração a geração por consequência do pecado. Você percebe que tanto Adão como Eva decidiram atender às suas tendências íntimas do seu ego. E você observa dentro da palavra de Deus que eles decidiram negar o seu erro e colocar a culpa no outro. E ter esse distanciamento agora social. Dentro da palavra, há aqui um quebrar da aliança entre o homem e Deus por consequência do pecado e agora o quebrar da aliança entre o primeiro casal, entre esse relacionamento. É isso que o pecado faz. Ele te afasta de tudo e de todos. O pecado te leva exatamente para os lugares sombrios da tua alma. Te leva exatamente para o sentido do egoísmo pessoal. E aqui nós precisamos observar essas questões à luz da palavra. Que Deus em Cristo use você. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o sentimento de vergonha. Após Adão e Eva abrirem os seus olhos da consciência da sua alma, entenderam muito bem que praticaram algo errado contra o Senhor. E o sentimento de vergonha também está atrelado à consequência do pecado. Ambos tiveram vergonha de si mesmos. Entenderam que estavam nus e procuraram alguma maneira, algum jeito de poder se relacionar, de cobrir também as suas vergonhas. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós entendemos a partir da Escritura que o sentimento de vergonha recai sobre aquele que pratica o pecado. Isso está presente até hoje. Além do sentimento de culpa, de medo, encontramos agora o sentimento de vergonha e vergonha na alma. Esse sentimento de vergonha causa em você exatamente dores terríveis, que são prejudiciais ao teu entendimento pessoal, à tua vida emocional, à tua compreensão sobre o erro. E essa vergonha é a vergonha que te traz esse sentimento e esse entendimento que você agora não se parece mais com a imagem de Deus. Que você agora olha para si e reconhece que você não é digno de ter um relacionamento com Deus. Que você olha para si e entende que por escolha pessoal essa decisão foi tomada.
mas está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nós temos um advogado, Jesus o justo. Ele nos purifica de todo pecado, nos absolve da sentença, porque ele é fiel para conosco. Que Deus em Cristo traga esse entendimento para você, que você entenda que Jesus é aquele que te aproxima de Deus. O segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o sentimento de egoísmo e indiferença. Quando você observa no texto bíblico de Gênesis capítulo 3, versículo 12, há uma indiferença imposta aqui por Adão em relação a Eva. Isso também é uma consequência egoísta gerada pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado demonstra aqui exatamente o lado sombrio do nosso coração. O pecado nos afasta e nos leva para uma tendência a amar, ao ponto de julgar o outro e não reconhecer os nossos próprios erros. O ato do pecado, infelizmente, afetou a todos. Esse primeiro ato é levado de geração a geração, ao ponto de nos atingir também. Nós somos egoístas por consequência do pecado. Agimos de maneira má, indiferente com o outro por consequência do pecado. Essa visão de perseguição ao próximo também é consequência do pecado. O racismo também é consequência do pecado. Essa exclusão do outro do meio da sociedade é consequência do pecado. Essa natureza corrompida, ela influencia a humanidade, influencia a todos. E que nos resgata então dessa morte, dessa natureza corrompida? Somente o sangue de Cristo. Somente a realidade de um relacionamento com Deus. Gente, que você tem esse relacionamento, tem essa consciência de passar isso para os teus alunos. O nosso terceiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a desigualdade entre os gêneros. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Além de ter todas essas consequências que estamos descrevendo para você, você percebe também que o pecado agora acaba trazendo uma desigualdade entre o homem e a mulher. A mulher passa a ser tratada como algo inferior. Isso também é resultado e consequência do pecado. Quando ambos foram criados em imagem e semelhança de Deus. A palavra hebraica para Eva vem do termo exarcnego, que traz a ideia de adjuntora, que traz a ideia de ajudadora, que traz a ideia de consoladora, ou seja, aquela que está próximo, que tem as mesmas habilidades que o homem, que tem as mesmas funções que o homem, que tem as suas atribuições em ajudá-lo em toda a obra de Deus. Quando nós olhamos para a consequência do pecado, encontramos então esse sentimento de culpa, esse sentimento de exclusão e, ao mesmo tempo, esse sentimento de desprezar o outro, como consequência do pecado. Adão, pós-queda, se submeteu então à consequência do pecado, que é exatamente a morte. Eva, pós-queda, se submeteu também à consequência do pecado, que é a morte. Ambos estão sofrendo por causa do pecado. Ambos se afastam de Deus. O pecado traz toda essa visão má em nosso coração, de excluir o outro, de afastar o outro, de colocar a culpa no outro, e não de estabelecer exatamente as nossas responsabilidades diante do nosso erro. Cristo agora nos traz esse resgate, nos chama de volta para a presença de Deus, nos convoca mais uma vez, nos dando a oportunidade de nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 e 6, ele nos convoca para nascermos do Espírito, termos uma visão transformada, não sermos guiados pela velha natureza do pecado, mas sermos guiados agora pela nova natureza do Espírito. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as consequências sociais em relação à vida. O pecado, ele traz um impacto não somente para o ser humano, mas traz também para a sociedade, para o mundo em nossa volta, gerando então uma consequência terrível, que todo ser humano agora nasce com essa tendência a amar, nasce com essa visão pecadora, mas Cristo no Calvário nos resgatou do pecado.
como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Pelo seu sangue, pelo preço de sangue, ele nos comprou. Romanos 3, 9, está escrito que nós estamos debaixo do pecado. E debaixo do pecado, quebramos a nossa linha de relacionamento. E somos influenciados pela maldade. Mas em Cristo agora, temos uma nova oportunidade em Jesus. Isso quer dizer, gente boa, para você explicar em sala de aula para o teu aluno, que ele em Cristo agora tem a responsabilidade de ser imagem de Deus, tem a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, tem a oportunidade de caminhar em santificação. Gente, que essa palavra use você na escola bíblica dominical da tua igreja. Eu te aguardo por aqui com muita alegria na nossa próxima aula. Mas antes de tudo, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram aí, segue a gente lá, o nosso endereço está aí. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário também, muito importante para a gente. Compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais, envia para alguém. E como estou fazendo em todas as aulas, eu quero te trazer algumas dicas de leitura sobre esse assunto que estamos trabalhando hoje com você aqui na EBD. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Teologia Sistemática Pentecostal, pode te ajudar muito a entender sobre essa doutrina nesse trimestre, a doutrina do pecado, assim como também o texto do Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos, vai te ajudar muito a compreender sobre essa disciplina que vamos estar trabalhando, e também o texto do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Esses materiais estão disponíveis aí em diversos sites, inclusive no site da CPAD você pode encontrar diversos textos como esse que estamos citando para você. Nossa próxima aula será a lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre a natureza da queda. Que Deus em Cristo abençoe você. Olha, a gente tem uma novidade muito importante para poder divulgar para você também. Em 2022, nós vamos estar lançando aqui o nosso curso básico em teologia com parceria com a FATECBA. Estamos preparando as aulas, orem por nós. É um material assim, exclusivo para você. Você que deseja estudar teologia com a gente online, tá? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.